Quem é que gosta de comida japonesa? Tô dentro. Tô dentro. Eu sei uma coisa que eu faço logo que eu chego no restaurante japonês é pedir o combinado. É a minha primeira que vem o barquinho, porque vem o quê? Vem de tudo um pouco, né? Quando você pede o sashimi no combinado, vem o sashimi de salmão, vem o de porco, vem o de peixe branco, vem o de atum. E, nossa, quem tá com fome agora, né? Foi mal aí falar de comida, né, gente? Bom, eu prometo que eu vou ser breve hoje para você sair daqui e ter tempo de jantar. Bom, mas uma coisa interessante é que no combinado você consegue comer um pouquinho de cada coisa. E a ideia que eu tive de trazer hoje para vocês é um estudo sobre a vida de alguns homens de Deus que nós temos na Bíblia. Princípios de liderança na vida de algumas pessoas. Normalmente nós temos falado sobre um só personagem bíblico e extraído princípios dessa única pessoa. Nós já falamos aqui de José, de Josué, de Moisés, falamos também de quem mais, gente? Davi. De Davi, exatamente. E hoje, se Deus quiser e permitir aqui, se eu conseguir, nós vamos falar aqui de Abraão, de Pedro e de Paulo, né? São 3 homens que foram fantásticos. Mas antes de eu começar aqui, eu vou contar uma historinha para vocês. É uma história interessante. Sabe aquelas famílias que parecem no Caldeirão do Hulk, que eles vão lá naquele projeto que eles têm lá no... Como é que chama? Minha Casa? Não é Minha Casa Minha Vida, Lar do Cilar, esse mesmo. Minha Casa Minha Vida é o do governo. O Lar do Cilar, né? Eles chegam lá, pegam essa família, normalmente uma família necessitada, eles pegam essa família e mandam essa família para um hotel 5 estrelas, resort, pá. Eles ficam nesse hotel fantástico enquanto eles vão lá e reformam a casa inteira. Todo mundo está familiarizado com isso aí, né? Então eu imagino uma família assim bem simples mesmo, bem humilde, que do sertão, e eles vão lá e vão construir essa casa para eles aí. Então, imagina essa família vai para o hotel. Sendo que essa família nunca viu prédio antes. A família nunca viu um prédio, a família nunca viu elevador, nunca viu certas coisas, porque lá onde eles moram só tem casa, nunca foram uma cidade grande. E aí eles chegam lá no hotel, aquele hotel bonito, aquele prédio bonito, viajam de avião pela primeira vez, chega lá no hotel e eles ficam deslumbrados com o saguão do hotel, com a luxúria do hotel, com os serviços do hotel. Enfim, e ficam lá no check-in olhando para tudo, maravilhados. Aí a família pega e fica de olho naquela portinha metálica que abre e fecha, que nós conhecemos como elevador. Eles nunca viram aquilo antes. Então eles estão ali olhando para aquela portinha abrindo e fechando. Aí eles olham, a porta abre, entra uma moça, uma senhora, estilo Babá McPhee. Quem viu aquele filme da Babá McPhee? Que ela tem uma verruga gigante, ela tem bigode, né? Ela tem um cabelo bem feio mesmo, então ela é muito feia, né? Então conforme as crianças vão se comportando melhor, ela vai ficando bonita. Então assim, é igual a Babá McPhee, a mulher entra dentro do elevador, a porta fecha. Aí o pai fica olhando, né, com os filhos, né? E a mãe lá entregando o documento, olhando pro atendente lá da recepção. E a família toda olhando, de repente a porta abre de novo. Aí sai uma mulher com o cabelo cacheado, igual aqueles da propaganda da L'Oréal, que bate o vento, faz assim, né? Salto alto, vestido vermelho, toda bonita. Aí o pai olha para os filhos, o filho olha para o pai, e o pai fala: vai lá e pega a tua mãe, vamos botar ela lá. Minha esposa falou que se ela estivesse aqui, ela ia jogar água em mim. Como ela não tá, eu decidi contar piada. Ai, nada como um pouquinho de humor, né, gente? Muito bom. Você é pai do Gustavo? Não. Danilo. Ele já veio aqui, Danilo, não veio? Nessa nova ainda não. Não? Tá perdendo tempo, né? Tá, ontem a gente pegou de jeito. Isso aqui. Bom, gente, então vamos começar falando aqui de Abraão. E Abraão foi um cabra muito bacana. Ele, na verdade, ele é o pai da fé.
E através da fé que ele teve, da fé que nós temos, nós também somos conhecidos como filhos de Abraão. Israel é conhecido como filhos de Abraão, e nós pela fé somos conhecidos como filhos de Abraão. Eu creio que ele será o nosso anfitrião quando nós chegarmos no céu, né? Eu acho que ele que vai estar estendendo as mãos e nos dando boas-vindas para nós quando nós chegarmos lá, né? Jesus também, com certeza. Mas Abraão é um cara que Deus escolheu para se tornar de uma pessoa uma grande nação, e hoje gerando muitos filhos, que estrelas, igual as estrelas do mar e as estrelas do céu, as areias do mar, que não se podem contar. Essa promessa que Deus tinha para Abraão. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia em Gênesis 12. Gênesis 12, está bem facinho de achar. E o primeiro tema, a coisa de liderança que a gente pode tirar aqui da vida de Abraão é que líderes abraçam o desconhecido. Líderes, segundo o coração de Deus, abraçam o desconhecido. Nós estamos nessa série falando que nós estamos partindo do princípio de que todo filho de Deus deseja que seja um líder. Você pode liderar na esfera da sua atuação. Você lidera como pai de família, você lidera como uma mãe, você lidera na faculdade, num grupo talvez que você faça o seu TCC, você lidera, enfim, em várias áreas, em momentos da sua vida onde você vai se encontrar em posição de liderança. Deus almeja que todos os seus filhos liderem. E a palavra liderança significa influência. Então Deus deseja que nós influenciamos pessoas, coisas, princípios, enfim. Então nós partimos desse princípio e vamos falar um pouquinho aqui da vida de Abraão. Líderes abraçam o desconhecido. O líder, ele abraça algo que ninguém fez, ele vai aonde ninguém foi. Então vamos lá. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu creio que um monte de gente já desistiria aqui, já ia falar: Deus, espera aí. Que negócio é esse de sair da minha casa, de abandonar minha parentela, de largar o meu quarto, sair da minha zona de conforto e ir para onde mesmo? Não, um lugar que eu lhe mostrarei. Não, mas que lugar que é esse, Deus? Tem sol, chove, é frio, ele é quente, tem praia, não tem praia. Muitos de nós, ali mesmo, nesse primeiro ali, já tremia na base. Já falou: como assim? Quero saber mais. Mas o líder, ele abraça o desconhecido e ele se coloca à disposição de Deus para ser liderado por ele. E aqui ele diz assim: o lugar que eu lhe mostrarei. Aí vem uma promessa. Quando você dá o passo e absorve aquilo que Deus lhe chamou, Deus te promete coisas maravilhosas. Aí ele diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Obrigado. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então, líderes, segundo o coração de Deus, ele tem a disposição de abraçar algo desconhecido. Ele não tem medo dos riscos. Ele não tem medo de sair da sua zona de conforto. Todos nós temos que ter esse tipo de atitude. E na verdade é uma atitude que a grande maioria das pessoas não gosta. Ninguém gosta de abandonar a sua zona de conforto. Ninguém gosta de abraçar algo novo, algo talvez incerto, algo talvez um pouco nebuloso. Abraão não sabia qual era o destino. Ele tinha que ir sendo guiado ao longo do caminho. Abraão não tinha GPS, Abraão não tinha Google Glass, não tinha iPhone, não tinha nada. E ele decidiu seguir ali o que Deus tinha para ele. Então, partindo desse princípio, a pior coisa que tem é você ficar sempre parado no mesmo lugar. Deus deseja que nós
possamos ter movimento, porque Ele só guia você quando você está em movimento. Quando você está parado, um carro parado, você não consegue esterçar nem para a esquerda e nem para a direita. O seu carro precisa estar em movimento para você poder guiar, e a sua vida precisa estar em movimento para Deus poder te conduzir. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: você move e Deus move. Deus é um Deus que abre portas para nós, mas nós temos que ir até elas, bater nas portas. As coisas nem sempre caem do céu e nem sempre são milagres sem a nossa participação. Muitos dos milagres próprios que Jesus fez quando Ele esteve na terra, houve participação humana. E se você deseja ser um líder segundo o coração de Deus, abrace o desconhecido e deixe Ele guiar você. Segundo ponto aqui é que líderes, na vida de Abraão, a gente tira algo que líderes se encontram com Deus regularmente. Seguindo aqui Gênesis 12, quando você vai no versículo 7, Abraão já estava a caminho do desconhecido, e aí o Senhor apareceu a ele e disse: a sua descendência dará essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia parecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Passou-se um tempo, no versículo 18, nós vemos aqui também: então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre e Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então, o líder segundo o coração de Deus é um líder que edifica altares para Deus. É um líder que entende a importância de ter comunhão com o seu Deus. Onde Abraão ia, ele estabelecia ali um altar. Ele estabelecia ali algo, um lugar para oferecer um sacrifício a Deus. E quando a gente vê sacrifício é algo que exige um preço a ser pago. Se você deseja ter comunhão com Deus, você vai perceber que tem um preço a ser pago. Essa comunhão você vai precisar talvez acordar uma hora mais cedo, sacrificar uma hora de sono, para você ter o seu momento com Deus. E ali você estabelece um altar diário para o Senhor. A Bíblia fala no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, que o fogo no altar não poderia se apagar. Constantemente teria que ser alimentado. E o fogo da nossa paixão por Jesus, ele precisa ser alimentado. E todos os dias que você se dedica para Ele, que você constrói esse altar, que você paga o preço de acordar uma hora mais cedo, ou de dormir um pouco mais tarde, se você for uma pessoa mais da noite, que de manhã não dá para nada, né? Tem gente que de manhã demora uma hora só para começar a entender que o café vai com leite, né? Então assim, não consegue nem dar bom dia, né? Meu filho acorda assim, de mau humor. A primeira meia hora dele não fala comigo, né? Ele senta na TV, vê o desenho, toma o TT, quando terminou o TT ele começa a sorrir. Então assim, eu não sei, tem gente que é assim, então chega de manhã, vai falar com Deus com aquela cara sisuda, a oração não vai sair muito boa, né? Então é melhor você tomar seu café antes, e aí à noite quando você chega em casa, você se dedica ali um momento para Deus, um altar que você edifica para o Senhor. Então no altar, eles costumavam oferecer sacrifícios, e havia dois tipos de sacrifício, que eram o de comunhão e o de adoração. E Abraão ali, ele adorava a Deus, e ele tinha comunhão com Deus. Amém? Amém. Então o líder, ele se encontra com o seu Deus regularmente. Abraão, por onde ele ia, ele edificava um altar para ter um momento com Deus. Antes de ele desbravar a cidade, de entrar nas terras, de ver como era, ele preparava ali o seu altar, ele agradecia a Deus e consagrava a Deus. Quem aqui chega no destino e depois vai olhar o GPS? Alguém faz isso? Não, né? Antes de sair de casa,
você olha no Google o endereço que você tem que ir, você olha o mapa, você você programa o teu GPS antes de você sair da sua casa. Então, se você quer ser guiado por Deus, no seu dia, antes de você sair, é melhor do que à noite, você coloca o teu momento com Deus ali e fala: Deus, conduz o meu dia e me ajuda a chegar aonde Tu deseja para mim. Esse mês de julho, nós fizemos uma coisa muito legal aqui na igreja. Nós, todas as sextas-feiras, alguns homens aqui sacrificaram um pouco do seu sono e vieram até aqui a igreja orar por suas famílias. Tem um ministério que a minha mãe faz parte, que chama Déboras, que é Mulheres de Joelho e Filhos de Pé, né? Então aqui nós, nos Homens Valentes, foram maridos de joelho e famílias de pé. Então nós tivemos esse mês, esse propósito. Na verdade é algo que nós iremos continuar, mas não toda semana, mas nós vamos fazer uma sexta-feira por mês. Nós vamos chegar aqui às 6h30 e nós vamos orar das 6h30 às 7h30 por nossas famílias, por nossas esposas, por nossos filhos, pelo nosso trabalho. E realmente quem veio aqui sentiu alguma diferença na sua família, quem esteve com a gente orando, com certeza foi muito bênção, né? Foi um sacrifício e Deus honra o nosso sacrifício. Para seguir Jesus tem um preço, mas é um preço que vale a pena ser pago, porque os benefícios são muitos. Então o líder, ele abraça o novo. O líder, segundo o coração de Deus, ele paga um preço para estabelecer um altar de comunhão com o seu Deus. Amém? Amém. Então, outro ponto que eu queria compartilhar com vocês é que líderes, segundo o coração de Deus, eles são pessoas generosas. Olha lá o versículo, o capítulo 14, versículo 17. Só vira a página da sua Bíblia, Gênesis 14, 17, diz assim. Eu vou só pintar o cenário do que estava acontecendo. Havia um camarada chamado Kedor Laomer. Eu não sei se é Kedor Laomer ou Kedor Laomer, né? Eu não sei qual é a pronúncia, mas não coloque esse nome num filho que você vê. Nós temos aqui o Gui, né, que canta no louvor. Ele trabalha num cartório. Fala aí, Gui, qual o nome mais engraçado que você já registrou lá no cartório? Eu sei que tem uns muito bons, né? O Kevin é o pior, porque tem N, tem Y. Tem o quê? Tem N, Y? H. A forma que se escreve, né? Mas você já registrou algum xerox, fotocópia autenticada? Não. Qual foi o mais cabuloso? Não. Fala aí, Lucas. Amadoenos, né? Não coloque esses nomes do seu filho, né? Ele vai ser caçoado a vida inteira na escola, né? Então assim, esse camarada que ele chamava Kedor Laomer, e Kedor Laomer, ele era um rei que ele invadiu Sodoma e Gomorra. Se vocês se lembram da história, Abraão, quando ele saiu da sua terra, ele levou seu sobrinho Ló com ele. E quando ele chegou, eles ficaram tão ricos, tanto Abraão quanto Ló, que eles tiveram que se separar, porque os pastores de Abraão estavam brigando com os pastores de Ló. E Ló disse: não é legal ter essa contenda entre nós, que somos famílias. Escolhe você uma região, vai para um lado que eu vou para o outro. E Ló escolheu a região de Sodoma e Gomorra, porque ele achou uma região bonita, tinha uma cidade, tinha shopping center, enfim, então ele foi para lá. Então Ló foi para lá, Abraão escolheu um outro lugar para ir, mas esse cara aí, esse rei, Kedor Laomer, invadiu Sodoma e Gomorra, raptou Ló, sua esposa, suas filhas, enfim, toda a família do sobrinho de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo disso, na mesma hora ele levantou, ele chamou, convocou 300 e poucos homens que nasceram em sua casa, que eram treinados para a batalha, para perseguir esse rei. Não era só um rei, era um grupo de reis que haviam invadido, e poder libertar Ló. E Deus deu êxito para Abraão. Abraão foi lá, seus homens foram lá, derrotaram o rei e os seus soldados e trouxeram de volta a família de Ló, não só a família de Ló, mas libertaram todos os prisioneiros daquela guerra. E quando ele estava retornando,
né, todo mundo sabe que na guerra tem os despojos, né? Quando eles guerreavam, eles matavam os soldados inimigos e tinha ouro, tinha prata, tinha roupas, enfim, tinha os pertences do povo derrotado, eles iam lá e pegavam para eles. E Abraão voltou ali daquela guerra, daquela situação, vitorioso. E no versículo 17 diz assim: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Líderes, segundo o coração de Deus, são generosos. E aqui foi instituído o dízimo, né? Desde Abraão, pai da nossa fé, aquele que foi o primeiro aqui a separar o dízimo das suas conquistas. E ele entregou para esse rei Melquisedeque, que estudiosos dizem que é uma tipologia de Jesus, que ele era um Jesus encarnado ali naquele momento. A palavra Salém significa paz, o rei da paz. Ele era um cara que ninguém sabia a genealogia, ninguém sabia de onde ele veio, nem para onde ele foi, e naquele momento ele foi quem serviu também a ceia para Abraão. Nós vemos aqui, né, que nós fizemos hoje, Abraão tomou o pão e o vinho com Melquisedeque e ele separou ali o seu dízimo. Então, quando nós separamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos colocando o nosso amor em Deus acima dos nossos pertences. Nós estamos colocando o que Deus prioriza, porque o dízimo vai para a casa do Senhor, para que haja mantimento, para que esse mantimento alcance outras pessoas que venham conhecer a Jesus. Então, o líder segundo o coração de Deus, ele é generoso para com a casa de Deus, ele também é generoso para com o próximo, ele se disponibiliza a abençoar o próximo. Eu ouvi uma história muito legal de um pastor, que às vezes a gente quer espiritualizar as coisas e Deus quer que a gente seja prático. Ele estava num restaurante e nesse restaurante estava uma família comendo do lado deles. Era um menino com uma mãe e os irmãos desse menino, a mãe acho que estava sem o esposo, não sei se era mãe solteira, enfim. E ele, de pé de ouvido, ele estava ouvindo o menino falando: mamãe, eu quero que o meu aniversário seja aqui nesse restaurante, nessa pizzaria, eu quero convidar meus amiguinhos, tal. Aí a mãe falou: olha, você só vai poder convidar 10 amigos, que é o que o nosso dinheiro dá. Aí o pastor ouviu ele falando: mamãe, mas eu tenho 12 amiguinhos que eu quero trazer. Aí a mamãe falou para ele assim: filho, me desculpa, mas o nosso dinheiro só dá para 10. O pastor, ouvindo aquilo, ele pensou: bom, eu posso ajudar. Mas como eu vou ajudar? Vou orar para que Deus te abençoe, para que você consiga convidar os 12, Deus lhe dê vitória. Não, o pastor simplesmente puxou $100 do bolso dele, chegou para aquela mãe e disse: eu gostaria muito que seu filho convidasse esses 2 amiguinhos extra. Toma esse dinheiro, muito obrigado, Deus te abençoe. Né? Então assim, a mulher ficou lá com o dinheiro na mão, olhando que esse homem, o que ele veio fazer, mas um ato de generosidade abençoou o aniversário de uma criança. Então Deus deseja isso de nós, que a gente tenha esse desprendimento com as finanças, para que a gente possa abençoar o próximo de forma prática, né? E Abraão era perito em generosidade. Amém? Amém. Aleluia. Bom, vamos lá. O último ponto de Abraão é que líderes amam mais a Deus do que as bênçãos que Ele dá. Líder segundo o coração de Deus ama mais a Deus do que as bênçãos que Ele dá. Muita gente dá muito valor para a bênção. Muita gente busca a bênção de Deus e esquece de buscar o Deus da bênção. Então, Abraão ele esperou muito tempo por uma promessa que Deus deu para ele de dar um filho.
Depois de muitos anos, esse filho veio. E quando esse filho veio e atingiu certa idade, Deus falou para ele: agora eu quero que você o sacrifique. Imagina o coração de Abraão de tanto tempo esperar por aquela bênção, algo que ele queria tanto, que ele estimou tanto, que ele amava tanto, que ele estava curtindo tanto, e agora Deus manda ele se desfazer daquela bênção. Abraão não titubeou, foi numa jornada, subiu no monte, preparou para sacrificar o seu filho, mas Deus é tão bom e disse: não precisa sacrificar o seu filho, e proveu um cordeiro para que morresse no lugar do filho dele, Isaque. E nós vemos o que? Que Abraão, ele não amou mais o filho dele do que a Deus. Ele não amou mais a bênção. Nós vamos ver isso, que é uma coisa comum entre outros homens de Deus. Eles amam muito mais a Deus do que as bênçãos que ele dá. Bom, isso foi de Abraão. Então, nós vimos o que com Abraão? Líderes abraçam o desconhecido, líderes se encontram com Deus regularmente, constroem altares para se terem comunhão com Deus. Líderes são generosos e líderes amam mais a Deus do que as bênçãos que Ele dá. Bom, vamos para Pedro? Pedrão. Quem aqui sabe, vou precisar da participação de vocês aqui agora, não sei se você, vamos imaginar, Jesus ele tinha quantos discípulos? 12. Tinha muito mais, né? Mas quem andava com ele assim, mais chegado, eram os 12, que comiam com ele, que dormiam com ele, que viajavam com ele. Onde Jesus ia, os 12 iam atrás. E Pedro, ele era um desses 12. Quando Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou e foi para o céu, quem que se tornou líder dos discípulos? Pedro. Então Pedro foi o substituto de Jesus, digamos assim? Faz sentido? Na liderança? Sim. Claro, né? Então Jesus passou o bastão para Pedro, né? Então, não sei se você parou para pensar nisso. Jesus foi o substituto, Pedro foi o substituto de Jesus. Gente, que responsa! Jesus guiava os 12, agora quem ia guiar a Pedro? Por que Pedro assumiu essa posição? Por que Jesus deu a Pedro e não deu aos outros? Porque tinha João, o discípulo que Jesus amava, que estava sempre com ele. Havia outros camaradas ali também que estavam com Jesus. Por que Pedro? Ele era líder? Ele era líder, mas outros também podiam ser líderes. Gente, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro era um bola murcha, né? O bola murcha é o que? Aquele cara que chuta para fora, não é? Que comete aquelas gafes no Fantástico, né? Quando acaba o culto eu gosto de ver. Quando eu chego em casa eu ligo lá. Quem liga no Fantástico quando chega em casa depois do culto? Eu ligo. E aí eu vejo lá o bola murcha. E o bola murcha é o cara que chuta para fora. E era exatamente o que Pedro fazia. Ele dava bola fora direto. Uma vez eles subiram no monte, Jesus foi transfigurado na presença deles. Todo mundo viu lá, Pedro, Tiago, João, esses 3 discípulos subiram no monte. E aí apareceu lá 2 homens, Elias, eu acho que também foi, não lembro quem foi, mas Moisés e Elias. Apareceram ali no monte. E uma nuvem veio, a voz de Deus veio. Aí Pedrão chegou e falou assim: vamos armar uma tenda aqui. Daí Moisés dorme aqui, Elias dorme aqui, né? A gente fica aqui numa boa, toma um chazinho da tarde. Então assim, ele falava umas coisas nada a ver, né? Porque ele não compreendia certos princípios espirituais. Mas esse cara se tornou líder. O cara negou Jesus 3 vezes, falava o que não devia e foi repreendido por Jesus. Jesus, numa certa ocasião, chegou para ele e Pedro falou groselha de novo. E aí Jesus virou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás. Tem esperança para nós? Amém. Se teve para Pedro, tem para mim, tem para você. Amém? Amém. Mas quais eram os pontos positivos de Pedro? Pedro era o mais interessado dos discípulos. Ele fazia perguntas. O líder, ele quer saber.
Ele já começa desde pequeno. Mas por quê? Meu filho está nessa fase. Por quê? Mas por quê? Hoje ele veio perguntar para mim: papai, o que é fritura? Minha esposa estava fritando peixe, a gente pediu para abrir as janelas de coisa e fechar a porta dos quartos, que fritar peixe é uma benção, né? Então vamos fritar peixe, beleza? E aí ele queria deixar a porta do quarto dele aberta. A gente falou: não, filho, a gente vai fechar a porta porque a mamãe está fazendo fritura. Ele parou bem sério: papai, o que é fritura? Deixa eu te mostrar. Então o líder, ele está sempre questionando, ele quer saber mais, ele quer aprender mais. Ele se faz um eterno aprendiz, ele é aquela esponja ambulante. E Pedro era assim. Pedro perguntava as coisas, ele queria saber mais. E ele foi o primeiro a entender a divindade de Jesus. Quando Jesus disse: o que o povo diz que eu sou? Ah, uns dizem que você é Elias. E você, o que diz que eu sou? Pedro virou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele já estava associando as ações de Jesus, o que Jesus fazia, com a palavra do Antigo Testamento. E ele casou os dois e teve a revelação de Deus de que Jesus não era só Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria, um simples profeta. Ele era o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias, que veio para transformar o mundo. Jesus, Pedro também era um cara que amava mais Jesus do que as bênçãos. Lembra que o encontro que Jesus teve com Pedro? Jesus estava lá no lago e ele falou assim: ó Pedro, eu preciso usar seu barco para pregar, porque a multidão estava pressionando Jesus. Jesus teve que subir num lugar alto e ele subiu no barco e começou a pregar no barco de Simão. Depois Jesus disse para Simão Pedro, tá, gente? Disse assim para Pedro: olha, vai ao fundo e lance sua rede. E Pedro virou e falou assim: olha Jesus, mas eu já pesquei a noite toda, não peguei nada. E aí Jesus falou assim: não, vai lá, lança sua rede, eu vou te abençoar. E Pedro chegou e falou assim: sobre a tua palavra eu irei. Ele foi lá, lançou as redes, pegaram tanto peixe que a rede começou a rasgar. Eles trouxeram aqueles peixes de volta para a praia. Quando chegaram na praia, Jesus virou para ele e disse assim: siga-me e eu farei pescador de homem. A Bíblia fala que ele largou aqueles peixes lá e seguiu Jesus. Ele nem usufruiu do milagre da bênção dos peixes. Ele podia ter vendido aqueles peixes, ele podia ter comprado outro barco com o dinheiro daqueles peixes, ele podia ter levado dinheiro para sua família, ele tinha esposa, ele tinha sogra, ele podia ter feito N coisas, mas ele amava muito mais ali a Jesus. Ele queria muito mais seguir o Criador, o que realiza o milagre, do que o milagre. E aí ele deixou os peixes e foi seguir Jesus. Pedro também era um cara que encarava riscos. Ele não tinha medo de dar o primeiro passo. Ele também, como Abraão, ele amava o desconhecido. Ele foi o único discípulo que andou nas águas. Eu já tentei andar nas águas, não dá certo. Nem correndo muito rápido você afunda, né? Eu consigo andar nas águas quando eu deslizo em cima da minha prancha, né? Mas é outra sensação. E Jesus foi o primeiro surfista, né? Ele andou nas águas, e Pedro foi o segundo, né? Que também ali andou nas águas. Muito bom. E Pedro também foi um cara que conheceu o fracasso de perto, mas não ficou prostrado e se levantou. Mas como que ele conheceu o fracasso? Ele negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus mais precisava de alguém, Pedro o negou. Isso é uma traição? É uma traição. Pedro errou. Mas assim como Pedro, nós também erramos. Mas mesmo assim, Jesus o escolheu para ser um líder segundo o seu coração. Nenhum de nós estamos isento ao erro, isento ao fracasso. Nenhum de nós estamos isento de errar com nossos cônjuges, de errar com nossa família, de errar na educação dos nossos filhos. Mas a chave do segredo aqui, na verdade, é que o que você não pode permitir que as suas quedas sejam maiores, mais numerosas do que o seu levantar.
nós temos que levantar mais do que cair. Não é aquela música não, né? Beber, cair, levantar, beber, cair. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o quê? Que você se levante mais do que você caia. Quem já ouviu falar de Thomas Edison aqui? O que ele inventou? Esse cara, ele teve mais de 2.332 invenções. Ele tem invenções no mundo do cinema, ele inventou várias coisas que depois foi aperfeiçoada, ele aperfeiçoou o telefone que já tinha sido inventado antes, ele aperfeiçoou. Então Thomas Edison é mais conhecido por ser o inventor da lâmpada elétrica. Essa lâmpada aqui, a lâmpada incandescente, foi ele que inventou. E uma vez perguntaram para ele porque ele fracassou 1000 vezes até chegar na lâmpada. Aí o cara virou para ele: Thomas, como é que você conseguiu 1000 vezes fracassar até chegar nisso aí? Aí ele falou assim: não, eu não fracassei 1000 vezes, eu descobri 1000 vezes de como não fazer uma lâmpada. É o ponto de vista de quem é fracassado e de quem tem o desejo de vencer. E tem uma outra frase dele que eu achei muito legal, que ele fala assim: eu fui fracassando rumo ao meu sucesso. Então, que você, se você for fracassar, fracasse rumo ao seu sucesso. Levante-se. Pedro errou e errou feio. Mas sabe uma coisa fantástica que aconteceu na vida de Pedro? Olha lá em João 21. Livro de João, capítulo 21. O líder segundo o coração de Deus é aquele que fracassa, mas acha forças para se levantar. Pedro conhecia o fracasso de perto, mas não ficou prostrado. Nós vemos aqui nesse capítulo 21 de João que Jesus, no versículo 1, diz que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia e os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo de comer? Eles responderam que não. E Jesus lhe disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. Essa é a segunda pesca maravilhosa. E o discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Pedro fez o recorde olímpico de 90 metros rasos no crawl. Gente, um cara que negou Jesus 3 vezes. Jesus aparece para o camarada agora. Vocês conseguem ver aqui uma história completamente diferente lá no Jardim do Éden? Os camaradas pisam na bola com Deus, Adão e Eva, comem do fruto proibido e são desobedientes. Aí Deus vem, como era de costume, no cair da tarde, se relacionar com Adão e Eva, compartilhar coisas, falar sobre o futuro, trocar figurinha, brincar, não sei o que eles faziam mais lá. E quando Deus chegou, Adão e Eva fizeram o quê? Se esconderam, tiveram medo. Mas Pedro não. Não era para o cara se esconder lá na proa do barco, ficar lá dentro. Não, daqui eu não saio. Meu Deus, eu pequei, eu neguei Jesus 3 vezes. Tá maluco? Agora eu vou ter que encarar ele. Não, eu vou fugir. Líder segundo o coração de Deus, quando ele fracassa, ele corre para Deus e não de Deus. Nenhum de nós estamos isentos das falhas, ao fracasso, ao escorregão. Às vezes nós vamos pecar. Mas se pecarmos,
não temos que continuar prostrados. Podemos seguir em direção ao nosso amado Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pedro botou a capa, pulou na água e nadou em direção. Ele estava com tanta pressa que ele não quis nem esperar os caras puxar a rede. Ele foi correndo ao encontro de Jesus. E ali ele foi restaurado. Jesus chamou ele de canto e falou: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, te amo. Cuida das minhas ovelhas. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus restituiu a identidade de Pedro como ele. Todos nós erramos em algum momento ou outro. Não fique prostrado. Se levante. Não corra de Deus, corra para Deus. Não corra da igreja porque você está fazendo coisa errada. Corra para a igreja, porque é lá que você vai encontrar cura. É lá que você vai encontrar restauração. É lá que Deus vai restituir você ao seu propósito original. Porque Cristo Redentor significa aquele que cura e que nos restitui ao nosso propósito original. Isso que significa Cristo Redentor. Deus nos fez com um propósito. Quando nós pecamos, nós corrompemos esse propósito e nos sabotamos de viver esse plano maravilhoso que Deus tem para nós, a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas quando nós retornamos para Jesus, ele nos cura, como ele fez com o filho pródigo. Eu amo essa história do filho pródigo, que saiu da casa de seu pai, fez um monte de besteira, mas quando ele decidiu voltar, o pai correu em direção a ele, colocou o anel no dedo dele, separou as sandálias, a roupa de filho e restaurou o filho. É isso que Deus faz conosco, amém? Amém. Esse é o nosso Deus, ninguém é como ele, amém? Amém. Então, líderes, segundo o coração de Deus, fracassa rumo ao sucesso. Não corre de Deus, corre para Deus. Vamos falar de Paulo? Esse caba. Então esse foi Pedro. Pedro se tornou um grande líder. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou. E logo na sua primeira pregação, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Pedro, ele presidiu ali um grande avivamento, né? Ele foi o condutor inicial ali de um grande avivamento que aconteceu em Jerusalém. Preparou muitas pessoas para enviar para outros lugares. Depois eles foram para Antioquia. Fizeram uma grande igreja em Antioquia, uma igreja missionária. De lá fluíram várias pessoas. E Pedro era mesmo o líder de tudo isso, que abençoou muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, né? Mesmo com seus defeitos, Deus o escolheu. Você, mesmo com seus defeitos, Deus te escolheu. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora, Paulo. Primeiro princípio que quando eu penso na vida de Paulo vem à minha cabeça é o seguinte: líderes, segundo o coração de Deus, precisa de encorajamento. Eu não sei se você já liderou alguma coisa em específico, seja um departamento da empresa, seja uma igreja, um ministério. Quando você lidera numa posição de frente, você vai perceber que às vezes pode ser bem solitário. E você precisa de pessoas ao seu lado para te encorajar. E Paulo, ele tinha um camarada que era fantástico. O nome dele era Barnabé. O próprio nome Barnabé significa aquele que encoraja. E só para você entender um pouquinho, vamos lá para o livro de Atos. Atos 9, versículo 26. Atos 9, 26. A gente vê aqui o que Barnabé fez por Paulo. Paulo, ele se chamava Saulo, ele era um cara que perseguia a igreja, perseguia os cristãos. Ele entrava num culto que nem esse aqui, ó, com um monte de soldado, prendia todo mundo. Imagina a gente aqui cultuando a Deus, louvando no meio do louvor, você lá entrando em alfa, em ômega, aleluia,
enfim, vem um cara por trás de você, te pega, já te joga no camburão e te leva preso. Então não pode nem passar em casa para pegar a tua escova de dente. Era o que Paulo fazia. Ele tinha carta dos líderes religiosos, dos fariseus, para fazer tal coisa. E ele ia com um soldado, com soldados, e invadiam os templos, invadiam as casas e prendiam os cristãos. Sendo que esse homem teve um encontro radical com Jesus e foi completamente transformado, as escamas caíram nos seus olhos e ele passou a enxergar como uma nova criatura. E aí, sendo que ninguém acreditava no cara, para ele ter credibilidade depois de tudo que ele fez, demorou, e ele precisou de um encorajador. Aí veio aqui no versículo 26, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira ao Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Agora, fantástico aqui esse cara Barnabé. Ele é o cara que acreditou no potencial de Saulo. Quando você vai para o capítulo 11 de Atos, você vê Barnabé em ação de novo. No versículo 25 do capítulo 11 de Atos diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar por Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então a gente vê Barnabé, ele foi atrás de Saulo, porque Saulo ficou um tempo em preparação, ele se isolou da galera, ficou pregando lá onde ele estava, ficou nos bastidores por muito tempo. Barnabé sabia do potencial de Saulo, foi atrás dele, levou ele no hotspot onde estava acontecendo, que era a igreja de Antioquia, e lá eles foram ordenados missionários para ir levar adiante a palavra de Deus, plantar igrejas e fazer coisas magníficas, e muitos milagres que foram realizados através dos dois. Até numa ocasião eles queriam até chamar eles de deuses, queriam adorar eles lá, enfim, Paulo, né, estava ali, e eles negavam, não somos isso não, adorar a Deus, somos homens como vocês, né? Mas o nome Barnabé significa encorajador. Você precisa achar alguém que o encoraje, que acredita no seu potencial, que está disposto a caminhar com você e às vezes até puxar a sua orelha se necessário. Não despreze quem Deus coloca em sua vida. Não despreze os Barnabés da sua vida. Pessoas que acreditam no seu potencial e que desejam o melhor de Deus para você. Líderes precisam de companhia que encorajam. Corte aquelas amizades daquelas pessoas que só jogam baldes de água fria nos seus sonhos, aquelas pessoas que não almejam ver você vivendo o máximo de Deus, pessoas invejosas, enfim, você não precisa andar com eles não, ande com pessoas que acreditam em você. Então, líderes são modelos para a próxima geração. Outro ponto que nós vemos na vida de Paulo. Paulo, ele era um modelo. Ele disse em certa ocasião: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós vemos o que com isso? Nós vemos o que? Nessa questão de Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, a gente entende o que? A gente entende que não é aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quando você chama alguém para ser teu imitador, como você é de Cristo, você fala, copie as minhas atitudes, copie as minhas ações, os meus atos. E é exatamente isso que Paulo disse para o povo: faço o que eu faço e faço o que eu falo. As ações são mais poderosas do que as palavras. E Paulo era um exemplo para muitos. Líderes segundo o coração de Deus, eles são modelo para que os outros possam ser. Deus deseja que você seja um modelo de Cristo, para que as pessoas vejam as suas ações e possam imitá-las, para ficarem mais parecidos com Jesus.
É sempre bom a gente colocar na perspectiva o que Jesus faria nessa situação. O que Paulo faria nessa situação. O que o meu líder faria nessa situação. Então é muito importante a gente ter alguns modelos e ser modelos para os outros em nossas vidas. Líderes fazem discípulos e preparam a próxima geração. A gente vê Paulo preparando muitas pessoas. Um dos mais conhecidos é Timóteo. Paulo levou Timóteo com ele para diversos lugares, treinou, preparou Timóteo e depois enviou Timóteo para plantar igrejas e para assumir igrejas junto com ele. Então Timóteo, ele foi enviado para Corinto, ele foi enviado para Filipos, para Tessalônica e foi um grande líder preparado por Paulo. O líder segundo o coração de Deus, ele tem a mente na próxima geração. Você precisa sempre, uma vez que você se torna um discípulo, você tem que aprender a ser um discipulador. No momento que você aprende, você tem a incumbência de passar o que você sabe para outro. Você não precisa se tornar um pastor, um líder de ministério para você compartilhar o que você já aprendeu. No momento que você já aprendeu algo hoje, amanhã você já pode ensinar o que você aprendeu. Então, nunca espere você chegar lá para você poder ensinar alguém. Já comece desde já, investindo na próxima geração. Depois ele preparou outro camarada chamado Tito, né? Tito 1:5. Coloca aí para nós. Tito 1:5. Aí esse cara era amigo de Paulo, Paulo preparou ele e enviou ele. Aí ele diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então Tito, ele teve a incumbência, ele foi preparado e enviado por Paulo para que ele colocasse ordem nas igrejas, constituíssem presbíteros, levantassem outros líderes. Então o líder segundo o coração de Deus, ele se multiplica, né? E Deus deseja que você se multiplique, que você seja um multiplicador, amém? E vou terminar com o último ponto, e o ponto mais interessante da vida de Paulo é que líderes encaram caminhos difíceis sem perder a macrovisão, sem deixar de conduzir pessoas a Deus. Eu não conheço ninguém na Bíblia que passou pelo que Paulo passou. O caminho difícil que foi a vida desse homem, mas em nenhum momento ele permitiu que as dificuldades de sua vida o fizessem desanimar e perder do seu destino, o foco da onde Deus queria que ele fosse. Ele nunca perdeu o foco das pessoas que ele queria ensinar sobre os caminhos de Deus. Vamos lá para 2 Coríntios 11:22, nós vamos terminar com esse ponto de Paulo. Estão com sono, gente? Tem muito detalhe, é muito rico, dá para fazer 2 horas aqui de pregação de tanta coisa. Estou resumindo, gente. Achou aí? 2 Coríntios 11:22. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, que tem algumas. Diz assim: são eles hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São servos de Cristo, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Aqui Paulo estava se orgulhando dos seus sofrimentos por causa do Evangelho. E aí ele fala assim: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites.
3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, ele fazia tendas, ele era responsável pela sua própria vida, não dependia dos outros. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. E vocês não sabem o que o pastor sofre quando uma ovelha está ferida. E Paulo, vendo as dificuldades das igrejas que ele havia plantado, vendo às vezes desentendimentos, dissensões, enfim, quando ele sofria com as ovelhas que às vezes se desgarravam. Então, às vezes a gente choraminga por tão pouco, né? Às vezes a gente fala, tá difícil seguir Jesus, né? Tem que vir na igreja de domingo, né? Tá difícil seguir Jesus, orar um pouquinho, acordar um pouquinho mais cedo. Tá difícil, né? Tem uma reunião ali, tem uma outra lá, de vez em quando, né? E não conecte. Olha o que o cara passou por amor a Cristo. Nós terminamos nossa série Apocalipse, falamos muito, né? Sobre a perseguição que virá sobre a igreja, sobre o povo de Deus. E aqueles que de fato não tiverem firmes vão sucumbir. Então nós precisamos ser firmes e encarar os caminhos difíceis. Às vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida, enfrentamos dificuldades na saúde, enfrentamos desafios. Nós falamos sobre os gigantes na semana passada, encaramos alguns gigantes na nossa vida profissional, no nosso casamento, enfim. E o que nós temos que fazer é não perder a perspectiva. Líderes encaram os desafios, os caminhos difíceis sem perder a perspectiva e sem deixar na mão aqueles que ele está conduzindo, aqueles que ele está abençoando. Tem gente que uma dorzinha de barriga já abandona o ministério dele, já sai do chamado dele, já esquece de prestar conta para aquelas pessoas que ele estava cuidando. E Paulo nos ensina que mesmo ele passando por tudo isso, ele nunca abriu mão das pessoas que ele cuidava. Ele nunca deixou de conduzir as pessoas. Que bênção, né? Vamos fechar nossos olhos?